A paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que prazer mais uma vez estarmos aqui ligadinhos para estudarmos a palavra do Senhor neste dia tão maravilhoso. Agora nós estamos antes, né? Hoje, quarta-feira, 24 de novembro, e nós estaremos antecipando o nosso programa, pois algumas pessoas pediram para anteciparmos da sexta para a quarta, para dar mais tempo de estudar, de revisar a lição, e isso é uma bênção. Então, nós, a partir de hoje, no caso, estaremos toda quarta-feira, às 20 horas, levando até você o estudo bíblico para professores da Escola Bíblica Dominical da lição de adultos. E será um prazer muito grande para todos nós. Sou o pastor Elvis, da Primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, e estou aqui com o pastor Mário Souza, também daqui. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho a certeza de que Deus vai muito nos orientar, nos abençoar neste dia e que esta lição seja para cada um de nós de muita valia e também muito aprendizado. Deus abençoe a todos. Quero te lembrar, querido, que nós estamos sempre transmitindo aqui pelo canal do YouTube, como você está nos assistindo, mas também nós estamos nos aplicativos de podcast, vários aplicativos, o Spotify, o aplicativo da Apple, da Google e muito mais. E você também poderá, a partir de agora, então, nos acompanhar no podcast, no seu carro, no seu celular, na sua caminhada, dentro do ônibus. Só colocar o fonezinho e você vai ouvindo a palavra do Senhor e se maravilhando com as coisas que Deus tem para a sua vida através dessa tecnologia. Continue orando por nós, continue orando por esta igreja para que a cada dia mais possamos avançar e alcançar vidas que precisam de Jesus, levar a palavra transformadora do Evangelho e que nisso tudo exclusivamente o nome do Senhor Jesus seja glorificado e apenas isso. A nossa intenção é levar as boas novas, é cumprir com a ordem que Jesus nos deu de pregar este Evangelho a toda criatura, e nós estamos fazendo isso com todo amor e com todo carinho, e por isso nós precisamos da sua ajuda em oração, que você sempre nos apresente esta igreja ao Senhor, para que Ele continue nos dando força, graça, para levar essa palavra adiante. Quero também aqui lembrar-vos da nossa programação. Amanhã nós teremos quinta-feira culto presencial, clamando pelo impossível. No domingo, às 8h30 da manhã, nós estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical presencial. Todas as classes presentes, os professores em salas de aulas para todas as idades, e será uma bênção, domingo, 8h30 da manhã. E à noite, às 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração com o nosso coral, Orquestra Adonai, cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E será uma bênção, e você está convidado a vir aqui, Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. E será um prazer recebê-los aqui com toda a alegria do nosso coração, assim falamos, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos entrar na lição deste domingo. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas por nós e cremos no teu poder. E pedimos, Senhor, que esta presença esteja conosco aqui e agora, que teu Espírito Santo possa nos usar, abrir, Senhor, as nossas mentes para o entendimento melhor, maior, um pleno entendimento da tua palavra, da tua vontade. Cada professor, Senhor, que estará neste domingo dando aula, que ele possa estar acompanhado de tua presença neste momento, se preparando, mas domingo entregando a tua palavra com certeza, com convicção, com alegria e cheio do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor receba este nosso culto, esta nossa adoração e ministre em nossos corações a tua santa e gloriosa palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui com a lição de número 9, que será ministrada no dia 28 de novembro de 2021,
né, nas nossas igrejas. E o título da nossa lição é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto áureo está em Atos capítulo 20, versículo 28, que nos diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática nos diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Essa é a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, dos versículos 17 até o 34, e nos diz bem assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Com nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Esta é a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 20, versículos 17 até o 34. A introdução da nossa lição nos fala o seguinte: nessa lição nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa lição. O apóstolo Paulo é um exemplo fiel e marcante de como deve se comportar um verdadeiro líder espiritual. Como nos diz muito bem a verdade prática desta lição, é o líder mais antigo ensinando aos mais novos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não se preocupava apenas em ganhar almas.
Num segundo momento, ele se preocupava em discipular estas almas. No caso da lição de hoje, ele já está preocupado com os vocacionados, com aqueles que já aceitaram a Jesus, que discipulados já foram e que agora são líderes novos, ainda inexperientes e que precisavam de uma orientação melhor, vinda dele, o líder mais velho. Isto é um legado precioso para nós, líderes mais idosos, saber sempre passar aos mais jovens as experiências que eles precisam. Porque, na verdade, amados, vocação não é competência. Entendamos isto. São duas palavras bem distintas. Tem muitas pessoas que são extremamente competentes, mas que não são chamados, vocacionados para determinados fins. Neste caso, o ministério da palavra não é apenas ter um título que já identifica que a pessoa é vocacionada, de maneira nenhuma. Há muitos que até seminários já fizeram. Entretanto, vocacionados nunca foram para a obra e para o reino de Deus. O que é importante é que, se necessário for, e é muito bom quando se junta o útil ao agradável, isto é, ele ser competente e ser vocacionado. Mas o que eu quero dizer de maneira muito clara aqui é que, é claro, que Deus, quando ele vocaciona, ele dará a sua competência espiritual. Eu estava falando, a priori, de competência material, até acadêmica, não é? Mas, quando se trata da chamada espiritual, Deus não somente vocaciona, como capacita, como prepara aquele obreiro. É por isso que, quando Deus chamou a Moisés, um detalhe me chama muito a atenção. Quem era Moisés? Um homem extremamente competente, instruído em toda a ciência egípcia, com suas estratégias também no mundo militar. Era um verdadeiro general de guerra, mas ali Deus agora põe na mão de Moisés o quê? Uma vara. É aquela vara que faria toda a diferença na sua vida ministerial. Paulo, o que está aqui em apreço, né? Era outro homem extremamente competente. Aliás, os dois maiores, né? Paulo no Novo Testamento, Moisés no Antigo Testamento. Entretanto, Paulo chegou a dizer que ele fez de todo o seu conhecimento intelectual, ele transforma em esterco para dar lugar à verdadeira vocação de Deus. É claro, né? Olha como o esterco é bom para as plantas, bom para adubo, não é verdade? Mas Paulo não se estribou. Ele não se sustentabilizou em seus conhecimentos seculares, e sim naquilo que de Deus ele recebeu e aprendeu. Daí ele dizer aos coríntios, o que eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei, 1 Coríntios 11, 23. E é sobre este Paulo, com esta extrema competência, não só material, mas acima de tudo espiritual, e de maneira bem clara e confirmado, vocacionado por Deus, o qual se torna agora apóstolo e doutor dos gentios. É sobre este homem que estaremos estudando nesta lição. É verdade. O investimento pessoal de Paulo em cima dos obreiros mais novos é um exemplo. Verdade. Né? Ele investiu pesado em tudo que ele podia, no ensinamento, e isso tem que se trazer para hoje,
porque é muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus, a igreja, ela não é maior do que qualquer interesse pessoal, interesse humano. É o reino de Deus que deve ser propagado, deve ser levado para frente, com substituições, né, com novos líderes, com preparo de novas pessoas, pois o tempo passa, as pessoas se vão, mas o evangelho, enquanto Jesus Cristo não voltar, ele permanece e tem que ser feito com excelência, tem que ser feito com muito esmero, com muita dedicação, e a experiência que os mais velhos têm é a melhor e maior escola que os mais novos podem ter, né? Não apenas se preparar intelectualmente nos estudos, que isso tudo é muito importante, mas os obreiros mais antigos, e essa era a preocupação de Paulo, eles devem ter essa preocupação também em preparar novos líderes. O que adianta ter um mega líder se não tem ninguém para substituir esse líder? De nada adianta. O trabalho ele fica pelas metades, porque quem vai sofrer depois com isso é a igreja. E se o interesse é a igreja, então todos os interesses pessoais devem parar, devem morrer por ali, para que essa igreja, o evangelho, seja levado adiante da mesma forma como sempre foi levado. Verdade. Com experiência, né, com muita dedicação, e isso Paulo nos ensinou muito bem. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. É o primeiro tópico da nossa lição de hoje, que só vou repetir o título para vocês da lição, que está falando Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Então, Éfeso, o ponto de partida. Primeiro, o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Éfeso, né? Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos, assim preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa muito importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe, não é essa a questão. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. Vou repetir, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. O que eu acho muito interessante aqui é o paralelo entre essas duas igrejas, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso. Por quê, irmãos? Porque, olha bem, em Antioquia foi a base missionária. Foi dali que Paulo e Barnabé saíram para suas viagens missionárias. No caso aqui, a primeira. Mas olha, o que tinha lá em Antioquia? Profetas e mestres, segundo nos relata Atos capítulo 13, versículo 1. O que quer dizer isto? Mestre, aquele que ensina. O profeta, aquele que traz a mensagem. Seja ela naquele sentido de revelação, dom, como também profecia no sentido de mensagem. Observem, então a igreja de Antioquia tinha palavra para ensinar e palavra para transmitir no sentido de mensagem. Éfeso aqui foi beneficiada por esta obra missionária, porque Paulo chegou a Éfeso e com ele outros também. E agora, Éfeso se torna o quê? Também uma base de discipulado de obreiros. É como se Éfeso aqui se tornasse em um seminário teológico. Aqui Paulo passou então a ensinar aqueles que foram vocacionados como lidar com o rebanho. Não é interessante? Observem que os discípulos, que em seguida tornaram-se apóstolos, durante 3 anos e 6 meses, aprenderam com quem? O mestre dos mestres. Então Jesus lhes preparou teologicamente.
E qual foi o resultado? Aqueles discípulos e depois apóstolos que muito bem conhecemos. O próprio Paulo foi levado para o seu pai a Jerusalém para estudar com Gamaliel. E segundo a tradição, ele ficou ali cerca de 6 anos. Gamaliel era uma espécie de professor universitário no que tocava à lei. Daí Paulo se tornar um homem altamente conhecedor e preparado de toda a lei. E agora este Paulo era o quê? Além de ter sido um fariseu zeloso e conhecedor da lei, agora era um grande teólogo espiritual. E ele próprio disse que não foi a carne e nem o sangue que o revelou, mas ele tudo recebeu por revelação de Deus. E conforme eu já disse no princípio, ele confirma, escrevendo aos Coríntios, que o que ele recebeu do Senhor é o que ele estava ensinando. Então, Paulo aqui lança bases, né, para um verdadeiro seminário. Isso me faz lembrar muito bem, pastor Elvis, quando lá no Antigo Testamento Samuel lançou a escola de profeta e tempos depois Eliseu deu sequência a esta escola. Não foi diferente no Novo Testamento, né? Paulo aqui lançou as bases e Éfeso foi a abertura, foi a plataforma para orientar e ensinar esses novos vocacionados. Porque não é somente ser chamado, tem que ser por Deus preparado, aprovado como obreiro para poder fazer a obra. Leia 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem com a palavra da verdade. É verdade. E isso é importante para nós, porque a gente precisa passar isso adiante. É verdade. Né? E porque aí eu quero também puxar aquele episódio de Josué, que a gente sempre fala nele, é muito conhecido, quando Deus manda eles atravessarem o Rio Jordão. E ali no meio do Rio Jordão, ele manda retirar 12 pedras como memorial. Porque senão os filhos dos filhos não conheceriam o que Deus tinha feito. Se nós não prepararmos uma nova liderança para assumir com muita determinação, amor, eles não saberão fazer. E quem tem que mostrar isso, quem tem que ensinar isso, somos nós. Precisamos incentivar, precisamos orar ao Senhor para que Deus também nos auxilie na escolha dessas pessoas, para que Deus ilumine, para que o Espírito Santo revele, passe, separe, como fez a Paulo e a Barnabé, e cabe a nós passar tudo isso e preparar esse povo para um dia assumir a liderança dos departamentos, do rebanho do Senhor, porque a obra de Deus não pode parar. E a escola de profetas é um excelente exemplo. E uma coisa também, pastor, que me chama muita atenção é o seguinte: se não for bem passado, a tendência é um esquecimento. A minha mente está indo agora lá no comecinho do livro dos Juízes. Vocês vão se lembrar, leiam lá nos 2 primeiros capítulos, onde está escrito lá que depois que Josué morreu, né, quando passou aquela turma toda, o que é que está escrito? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha como isso é sério. Se a situação não for levada avante, se não houver discipuladores, preparar os novos vocacionados, a tendência é que a coisa se apague. Basta olhar para a própria Ásia hoje. Como é que estão as igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, não é? Filadélfia, Laodiceia? Veja como é que a coisa ali está apagada. As igrejas da Europa, como elas estão apagadas e apagando. Mais de 5.000 templos já foram fechados na Europa, sabe, nesses últimos 2, 3 anos. Então, irmãos, essa chama não pode apagar, esse fogo não pode apagar. Então, temos que continuar
passando à frente aquilo que aprendemos com os de lá de trás, para que a obra prossiga e novas vidas sejam alcançadas. Isso aí. Segundo, Paulo, cadê? Aqui, ó. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito e tantos outros, né? Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam o ensino diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Importante isso. Paulo aprendeu com quem? Com Jesus. Jesus ele preparou uma equipe constituída de 12 varões. Em seguida, Jesus manda uma comissão de 70 para evangelizar. Está lá no capítulo 10 de Mateus, né? Então veja que Jesus sabia que o seu trabalho a ser divulgado, o seu reino a ser difundido, precisava de homens e mulheres. Porque ninguém, irmãos, nesta vida trabalha sozinho. Ai de quem pensar nisto, querer manipular com tudo, fazer tudo. Ele sozinho não chegará a lugar algum. É numa empresa, é num clube, até em futebol, enfim. Equipes. Equipes têm que ser bem montadas. Eu sempre penso em um pensamento, parece até uma coisa interessante, um pleonasmo aqui. Interessante, olha bem, pense nisso que eu vou dizer agora. Um presidente sem uma equipe boa, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Agora, até um fraco presidente, se ele tiver uma boa equipe, ele sobreviverá. Deu para entender, meus amados? Então, pense num presidente de um país. Se ele não tiver um bom corpo ministerial, aonde ele chegará? Porque o presidente não entende de tudo. Ele precisa de um ministro para a agricultura, ele precisa de um ministro para transportes, para a ciência, para a economia. E esse presidente da República, ele não é formado em todas estas áreas. Então, ele precisa de um corpo técnico para que cada pasta seja bem desenvolvida. E quando se coloca nessas pastas ministros políticos, não se vai a lugar algum. Porque tem que ter elementos técnicos para conhecer devidamente as suas áreas. E no mundo espiritual, irmãos, não é diferente. Veja que já a partir do céu, o que é que Deus fez? Ele criou seus anjos, anjos que lhe servem de ministros, de mensageiros, de guerreiros e etc. Então, um bom pastor presidente de uma igreja, de um ministério, ele precisa de companheiros para trabalharem, agirem em diversas áreas. E, é claro, ele, como presidente, dando as devidas orientações. E foi exatamente isso que Paulo fez. Partia dele todas as orientações, todas as diretrizes. E o que se vê? Foram companheiros maravilhosos que deram seguimento ao ministério de Paulo e à obra de Deus naquele primeiro século. Tem um ponto aí, pastor, que isso é muito importante frisar, que há uma diferença, que o pastor, ele de fato, ele não pode fazer todas as coisas porque ele não vai conseguir, ele vai concentrar tudo nele e os departamentos ou não vão existir ou vão ficar muito aquém do desejado, porque ele se torna um centralizador. E ele anula, né? Ele anula as demais coisas. Mas também tem o outro lado de que acontece demais em lideranças das igrejas que os pastores delegam e não aparecem. Errado Delegam também. E não dão apoio. Verdade. Bota todo mundo para a rua para fazer evangelizar, para poder fazer evangelização, para ir lá, mas ele não vai.
Ó, vai ter um culto das irmãs, bota o culto das irmãs para acontecer, mas ele não vai. Tem um culto dos jovens, não, tem que ter culto dos jovens, mas ele não vai. Quer dizer, não nem 8 nem 80, ele precisa ser, né, Tem que dar a exemplo. liderança. Isso não é só o pastor, é a liderança inteira. Verdade. O pastor não vai conseguir fazer tudo, ele não pode ser centralizador, mas ele é coordenador de todas as coisas e ele tem que estar presente em todas as coisas, tudo que é possível. Nem sempre não será possível estar em todos os eventos, em todos os lugares, né? Porque é quase impossível também você realizar tudo isso. Mas que a igreja sinta que a classe da escola dominical, você, professor, colocar o seu aluno para fazer alguma coisa sem você estar presente, de forma nenhuma. Ensine, deixa, faça junto com ele, mas ensine. Qualquer liderança de jovens, de irmãs, de homens, não importa, nós precisamos estar juntos e sempre pensando em formar novos líderes, pessoas que tenham outras vocações, despertamento de novas vocações, e nessas novas vocações entram as que nós não temos, a que nós não sabemos fazer, e que serão feitas e muito bem feitas por outras pessoas, coordenadas pela liderança. Isso me faz lembrar, ali quando Jesus, no capítulo 13 de João, na sua última Páscoa e primeira Santa Ceia, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, é bom ler, não é? Os irmãos vejam aí, João 13, a partir do versículo 14 em diante, após ele ter lavado os pés aos discípulos, ele disse assim, olha, sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, eu vos dei exemplo para que vocês também façam o mesmo. Então, ele não somente ensinava, mas ele fazia dando exemplo. E Paulo, nas suas viagens, ele não mandava a turma ir e ele ficar, ele ia junto. Tanto é que nessas 3 viagens missionárias de Paulo, não foram viagens de 10, 15 dias. Uma viagem durou 2 anos, na outra 3, na outra mais ou menos isso aí. Ele gastou cerca de uns 8 anos só nessas 3 viagens, levando seus companheiros, estando junto, né? Isso é muito importante. Não somente mande, vá também. Número 3 e último subtópico desse primeiro tópico, Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. E tem várias referências aí, querido professor, e eu quero, mais uma vez frisar, é muito importante você fazer a leitura bíblica em classe, mas também dos versículos. Para você fazer, você abra a sua Bíblia antes, leia todas as referências e você vai destacar as principais, tá? Continuando então, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, que é a primeira e segunda carta a Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. O líder, ele tem que ter intimidade com Deus. Paulo era este homem. Paulo conversava com Deus. Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo via e ouvia vozes angelicais, porque ele conversava com Deus. Daí esse título, ele ser um mestre inspirado. Me lembro quando daquele naufrágio, ele disse, ficai tranquilos, ninguém vai se perder, porque na noite passada o anjo do Senhor esteve comigo. Jesus apresentou-se a Paulo não somente lá no deserto, quando o converteu, como em determinadas ocasiões, Jesus apareceu a Paulo para lhe falar, lhe revelar, lhe orientar.
E tudo isto, amados, ele passava aos seus liderados. Essa preocupação com a liderança jovem é muito importante. E que os jovens saibam realmente imitar e seguir os seus líderes, os quais lhes sirvam e sejam referências sempre. Paulo, então, com toda a humildade, porém muita sinceridade e convicção, ele disse: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Então veja, Paulo passava aos outros aquilo que ele era. Ele disse: sede os meus imitadores. Sabem por quê? Porque eu sou de Cristo. Ele chegou a este ponto, a este patamar. Ele imitava tão bem ao seu Cristo, que ele queria muito que os seus liderados o imitassem de maneira igual. E conforme disse muito bem o comentarista, essas 3 epístolas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são epístolas pastorais que os novos líderes devem ler muito e praticar muito o que nessas epístolas está escrito, porque são legados que Paulo nos deixou, são orientações que o líder mais velho deixou para os mais novos, que devem ser seguidos, praticados. Muito bem, queridos, nós terminamos aqui então o primeiro tópico da nossa lição, né? Só recapitulando, nós estamos estudando a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Estudamos então Éfeso, foi o ponto de partida de aprendizado dos vocacionados. Agora, segundo, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E aqui a gente tem um assunto um pouquinho maior, que a gente vai dividir, que no primeiro subtópico fala da advertência de Paulo a respeito de 2 grupos de pessoas, os judaizantes e os gnósticos. Então, primeiro vamos falar dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. O problema, irmãos, era muito marcante porque o cristianismo era totalmente novo. A doutrina era nova. Observem, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram. E ali, praticamente a maioria eram hebreus. Agora imaginem a dificuldade, irmãos, porque aqueles judeus até então guardavam a lei, o sábado, a circuncisão, as luas, as datas e etc. E agora? A doutrina era nova. Nicodemos ficou chocado quando Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. Eu costumo dizer que hoje a gente pensa até uma infantilidade de Nicodemos era aquele seu pensamento, mas não era. Simplesmente ele, como mestre de Israel, ele nunca ouvira coisa igual. A doutrina do novo nascimento chocou profundamente aquele mestre judeu. Quando Jesus expulsou aquele demônio lá na sinagoga, Marcos 1, 24, qual foi a exclamação do povo? Que homem é este? Que nova doutrina é esta, que até os demônios lhe submetem? Lá no mar da Galileia, quando Jesus acalmou o vento, aquietou o mar,
Olha a admiração dos discípulos. Que homem é este? Vejam só, irmãos. Tudo em Jesus era novo. E, é claro, a sua obra, a sua mensagem. Aquilo chocou. Então, os judeus achavam que, mesmo aceitando Jesus, eles tinham que guardar a lei. E eles queriam passar isso aos gentios. A revelação não estava plena para eles, como estava para Paulo. Paulo sabia que nada mais era necessário além do sangue de Jesus. Daí Paulo dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E Paulo lutou muito e foi perseguido por isto, surrado, apedrejado. Os seus irmãos patrícios não lhe entenderam. Lá no Sinédrio houve grandes lutas, até que o Espírito Santo revelou aqueles apóstolos também. E conforme relata Atos 15, naquele grande concílio de Jerusalém, a partir do versículo 20 em diante, eles mandaram aquela carta aos gentios que eles apenas se abstivessem da carne sufocada, da prostituição, dos ídolos e etc. E os livrou de guardar a lei, porque o próprio Pedro disse naquela reunião: se nem nós conseguimos guardar, como vamos impor tais coisas a eles? Então, só a partir dali é que as coisas começaram a se delinear, mas mesmo assim, irmãos, por muitos anos depois, Paulo sofria muitas perseguições. Basta ler 2 Coríntios 11, de 15 em diante. Hoje, sabemos que não é mais pelas obras da lei, e sim pela graça, mediante o sangue de Jesus, através da fé. É isso aí, queridos. Só para tirar aqui qualquer dúvida, judaizantes, queridos, é uma expressão, é um termo, na verdade, extra-bíblico, designado àqueles que agiram como judeus, tá? Tentando colocar dentro do evangelho, né, dentro do cristianismo, as práticas da lei mosaica. Misturando a graça com a lei. Exatamente, e falando exatamente que a pessoa só seria salva se praticasse algumas coisas dos judeus, né? E Paulo rechaçou isso, que a salvação vem pela graça. B, além dos judaizantes, também tinha um segundo grupo, que eram os gnósticos. Haviam cristãos adeptos do gnosticismo, eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um mais do que outro. Seu legado para nós no século XXI, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Imaginem a dupla preocupação de Paulo naquela época. Primeiro, com seus patrícios, os judaizantes, que queriam misturar a graça com a antiga lei. E Paulo já dizia que ninguém podia ser justificado pela lei. Aqueles que guardavam a lei estavam afastados de Cristo e da graça havia caído. Gálatas 5:4. Agora vinha um outro grupo, também dito cristãos, envolvidos com o gnosticismo, que era uma doutrina meramente filosófica, mas de sérias consequências, onde eles queriam atribuir que apenas bastava cuidar do espiritual, porque o corpo para nada aproveitava. Era uma matéria estragada. E com isto, amados, o que é que eles queriam dizer?
Em outras palavras, que podiam praticar pecados à vontade, porque os pecados eram praticados no corpo, e já que o corpo para nada mais servia, tais pecados não tinham quaisquer influências para o espírito ou alma. É quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23 da sua primeira epístola, ele disse que todo o vosso espírito, sim, que toda a vossa alma também, mas que todo o vosso corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste caso, todo o ser, espírito, alma e corpo precisam viver em plena harmonia e santificação. Não é somente o espírito e a alma que precisam disto, o corpo também. Porque é no corpo que se consuma ou não o pecado. Essa que é a verdade. E escrevendo aos Hebreus, disse o escritor, sem santificação ninguém verá o Senhor. Capítulo 12, versículo 14. Neste caso, a coisa era muito difícil e Paulo era um ferrenho combatente, um verdadeiro apologeta, né, da graça, da fé e de que o corpo precisava, sim, de uma santificação. E ele disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o Paulo que conhecemos. Muito bem, queridos. Vamos para o segundo subtópico e assim encerramos esse segundo tópico, né? O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto pública. E Paulo, irmãos e amigos, mais que ninguém conhecia esta prática. Paulo havia sido fariseu, sendo que ele, Paulo, a Bíblia diz que ele era zeloso, mas ele sabe que os seus colegas antigos não eram como ele. Os seus colegas fariseus, ex-colegas no caso, né, ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. E Jesus os criticou severamente. Leia o capítulo 23 de Mateus. É bom ler este capítulo todo. Olha bem, o que é interessante é que Jesus não criticava os ensinos dos fariseus. Não. Jesus sabia que os fariseus ensinavam corretamente a lei. Agora, o que Jesus criticava eram os seus atos, porque eles não viviam o que ensinavam. Ele chegou até a dizer ao povo, nos primeiros versículos do capítulo 23, que era para o povo obedecer o que os fariseus ensinavam, mas não praticar o que os fariseus praticavam. Foi daí que surge, então, essa máxima, né? De onde há hipocrisia é chamado de farisaísmo. Mas vale a pena dizer que o começo do farisaísmo foi coisa séria. Isso vem lá de Esdras, de Neemias, que começou com a grande sinagoga. Os primeiros fariseus eram sinceros, zelosos, extremamente ortodoxos. Agora, no transcurso dos séculos, na época de Jesus, então, era um bando de hipócritas. E Jesus a toda hora dizia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis céus e terra para fazer um prosélito, e depois eles se tornam filhos do inferno, 2 vezes pior que vocês.
versículo 15, capítulo 23, Mateus. Vocês estão vendo aí. Então, Paulo, que sabia de tudo isto, conhecedor dos ensinos de Jesus, ele vivia primeiro para depois ensinar. E isso, irmão, se repete hoje. O que tem de gente por aí afora pregando o que não vive e vivendo o que não prega é uma grandeza. O próprio Jesus disse em Mateus 7, 22 em diante, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não curamos, não fizemos maravilhas no teu nome? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, tem muita gente por aí afora pregando, ensinando, fazendo maravilhas em nome de Jesus e praticam paralelamente o pecado e serão rechaçados por Deus. É o tipo do obreiro que já está de antemão reprovado. Mas Paulo, o que é que ele nos ensinou? Primeiramente, ele viveu. Quando ele disse, vou repetir, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o verdadeiro obreiro, primeiro ele vive, depois ele prega. Seja o mais simples que você puder. Amém. Vamos ao terceiro e último tópico para nós encerrarmos essa lição, então, esse estudo de professores. Vou recapitular, para a gente não perder a linha, não perder o foco. Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. No primeiro ponto, ou tópico, nós estudamos Éfeso, o ponto de partida. No segundo, o legado doutrinário de Paulo aos novos líderes. E agora nós vamos estudar o apelo que ele faz aos líderes. Paulo apela aos líderes. E aqui a gente divide em três pontos, que talvez eu até leia direto, que vai ser o seguinte: sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Isso aqui é um apelo, né? O obreiro precisa se entregar. Sobre o cuidado pessoal do obreiro para fazer essa obra de Deus. E sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Antes de eu ler, rapaz, ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu até recebi uma ligação aqui na igreja de uma pessoa do estado de São Paulo que achou o telefone aqui da igreja e me ligou. Ele falou assim, pastor, o senhor conhece o pastor fulano de tal? Nunca vi na minha vida, nunca ouvi falar, não, porque ele está se dizendo aí que ele era de Vila Velha, como eu sou de São Paulo, e ele está com umas pregações complicadas e eu estou tendo alguns problemas com essas pregações aqui dentro da minha casa, e ele dá muito a questão do apocalipse, está misturando todo o assunto, já está falando mal da vacina, que não se pode tomar essa vacina porque vai acontecer isso e aquilo. No final da história ainda pede dinheiro, que é para mandar um pix para ele. Aí eu falei para esse irmão ontem, eu acho que foi ontem isso que aconteceu, eu recebi essa ligação, nunca vi o irmão na minha vida. Eu falei assim, meu irmão, o senhor é ovelha? Sim, sou, pastor, sou da igreja tal. Assim, então o senhor procura o seu pastor, porque isso é lobo que vai acabar com a sua vida. Sai fora disso. O senhor tem pastor. Vai para o seu pastor, conversa com o seu pastor. Não cai nesse conto, porque isso aí é gente que está rodeando o rebanho do Senhor para poder usufruir do que o Senhor tem para oferecer, e depois quem vai morrer é o Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Obreiros de Deus, nós precisamos zelar pela obra do Senhor. E precisamos identificar esse monte de gente, que nós vamos entrar aqui, que é o terceiro ponto, que vem só para destruir o rebanho. A intenção é obter coisas pessoais, a promoção pessoal, o sustento pessoal, e nada para o rebanho. O rebanho é segundo caso. E aí você já começa por aí vendo a realidade de um obreiro, quem realmente se dedica. Então, o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24, que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. A sua vida mostra que o despreendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos
perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos-nos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Segundo, o cuidado pessoal do obreiro. Falamos primeiro do despreendimento, né? O obreiro tem que viver uma vida para Deus. E as coisas que vêm na vida do obreiro devem ser consequências de bênçãos. A prioridade não pode ser invertida. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Antes de eu passar para o outro ponto, pastor, eu queria só mencionar um trechinho que eu li num livro, Pastor Pentecostal, se eu não me engano. Está lá na minha sala, está lá na mesa. E o autor falou bem assim, ele tirou um exemplo que o pastor, o líder, no caso, ele sempre se prepara para dar o banquete para a igreja. E ele se prepara, ele ora, né? Ele tudo na preocupação de alimentar o seu rebanho. Mas ele precisa ter muito cuidado, que ele passa na maior parte de sua vida banqueteando, ofertando, servindo os outros, e ele mesmo não se assenta à mesa para comer, ele não se assenta para alimentar. E isso é um perigo muito grande na vida de um líder. Ele também tem necessidade, como toda ovelha tem, de ter o seu devocional, de ter a sua vida com Deus. Ele não é apenas uma porta aberta dos outros para com Deus. Ele também precisa passar por essa porta. Ele também precisa do seu contato com Deus. E o terceiro, e eu fecho aqui, aí o senhor vai falar de Paulo apela para os líderes, sobre a ameaça desses lobos cruéis. A metáfora do lobo cruel se refere aos falsos mestres que incutiam doutrina estranhas nas mentes dos incautos. Isso. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem um compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando e protegendo. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Coisa mais linda, né? A vida de Paulo. Na lição passada, estudamos Paulo como o grande discipulador. E aqui estamos vendo Paulo preocupado com os novos líderes. Não somente ele discipulava pessoas no seu início de fé, como discipulava os vocacionados no início do ministério. E o que Paulo passou para esses obreiros e para toda a igreja, no primeiro momento, despreendimento. O que foi que ele disse? Versículo 24, capítulo 20, Atos. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então ele queria dizer que a vida dele não era tão preciosa para ele quanto era o seu ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. É assim que os obreiros pensam hoje. Os obreiros pensam primeiro em quem? Em Deus, no seu ministério, ou nele próprio primeiro. Paulo primeiro se preocupava no ministério. Ele disse que a vida dele não era preciosa, assim como o ministério era. Então ele era um homem despreendido. Ele não se preocupava em ter riquezas. Aliás, até ele ensinou aqui para que aqueles obreiros não cobiçassem ouro, prata, vestes de quem quer que seja. E hoje em dia se vê tanto isso ao contrário. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola,
capítulo 2, versículos de 1 até o 3, convém o professor ler muito isto, falando dos falsos mestres, e formam grandes números de pessoas, são muitos que os seguem, mas o que muito me chama a atenção é o versículo 3 desse capítulo 2 de 2 Pedro, quando ele diz que esses falsos mestres procuram fazer negócio, comércio do povo de Deus. Tomemos cuidado, porque Paulo era o inverso disto. Ele ganhava almas, única e exclusivamente, e se necessário, trabalhava até com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Num segundo momento, ele manda que o obreiro cuide-se. Não foi somente aqui, em Atos 20 e 28, naquela epístola que eu falei para vocês que é pastoral, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, olha o que ele disse: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Mas olha o que Paulo disse: antes da doutrina, cuida de ti mesmo. O obreiro tem que se cuidar fisicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente. Ele tem que se cuidar. Ele tem que ver como está a sua saúde, como anda o seu colesterol, o açúcar no seu sangue. Ele tem que procurar regularmente um médico, né? Ele precisa ter saúde para cuidar do rebanho. A sua mente tem que estar bem saudável, o seu emocional bem controlado, para que ele não cometa bobagem, asneiras no meio do rebanho. Ele tem que raciocinar direito, ele tem que estar sadio em todos os setores pessoais da sua vida. E, num terceiro momento, Paulo nos advertiu sobre os lobos vorazes, cruéis, os predadores espirituais, que não poupam o rebanho. Eles só visam os seus próprios interesses. É aquilo que Pedro disse. São falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, enfim, falsos obreiros. E Paulo disse que não somente surgiria após sua saída desses lobos, como ele ainda diz, do vosso próprio meio se levantarão homens assim. Isso é muito perigoso. E Paulo viveu isso na própria pele, né? Dentro do seu ministério, com as rebeliões de Demas, de Alexandre o Latoeiro e outros mais. No ministério de Jesus estava lá Judas Iscariotes, que o traiu. Então, sempre teremos pessoas desse tipo e gênero, não só dentro da casa, como os que vêm de fora. Devemos tomar todo cuidado, porque o rebanho do Senhor não pode ser prejudicado, não pode ser minado. Então, precisamos de uma liderança forte para cuidar do rebanho e repelir os lobos vorazes que vêm tentar destruir as ovelhas. Aí, portanto, amados, está a preocupação de Paulo com os novos líderes, para que esses líderes sejam tão fortes quanto ele, tão robustos quanto ele, que possam até mesmo chegar ao ponto de morrer, mas que o rebanho esteja cuidado, tratado, bem servido, para que brevemente seja apresentado ao Senhor. Porque, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, de 16 em diante, que esses pastores velam pelas almas e darão conta delas diante de Deus. Amém. Queridos irmãos, assim chegamos ao final desta lição e a conclusão nos fala o seguinte: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos louvar ao Senhor neste momento com o número 126 da nossa harpa cristã, a bem-aventurança do crente. Deus nos abençoe.
Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Meu Pai Celestial, te rendo graças, meu Senhor, por esse dia tão especial, por esta aula. Que esta mensagem alcance muitas vidas e corações. Que muitos venham ao pé da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Estenda a tua mão para curar os enfermos. Estenda a tua mão, ó Pai, para solucionar os problemas. Abençoe a nossa pátria, nossas autoridades constituídas, as tuas igrejas espalhadas por todo este solo pátrio. Usa os pastores, os abençoe rica e graciosamente, curando a todos, salvando vidas e abençoando o teu santo rebanho. Eu te imploro tudo isto em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Querido professor, nós te desejamos uma excelente aula nesse domingo, que o Espírito Santo te faça lembrar todas as coisas que você estudar. O Espírito Santo não vai lembrar o que você não estudou. Então, mergulhe na Bíblia, releia toda a lição, as referências, dobre seu joelho, ore, apresente a Deus. E eu tenho a mais absoluta certeza de que a sua aula será maravilhosa, cheia da presença de Deus. Você terá um momento glorioso com seus alunos, eu creio nisso. Que Deus te abençoe. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira. Lembramos que nós vamos mudar a partir de hoje, de sexta para quarta. Então, o nosso programa será toda quarta-feira, a princípio. Qualquer mudança a gente avisa. Toda quarta-feira, às 20 horas. E também, além daqui do canal do YouTube, você também pode ouvir este programa através de áudio pelo Spotify, pela Apple, pelo Google, nos aplicativos de podcast. Você pode ir no seu carro, na sua caminhada, no ônibus, indo para o trabalho, na sua folguinha, né? Assiste, você ouve, volta quantas vezes você quiser. É a tecnologia a serviço do reino de Deus, é a tecnologia levando para você a palavra da cruz, a palavra poderosa, transformadora. Essa é a nossa intenção. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a volta de Jesus. Amém. Amém.